Fala galera, o tema do vídeo de hoje, o que esperar das federações de jiu-jitsu? Galera, esse tema aí pode gerar bastante discussão, né? Eu não estou aqui para ser o dono da verdade, mas eu vou colocar minha opinião aqui em relação ao papel das federações. Você que não me conhece, sou Daniel Viana, responsável pela Headstrong, que é uma associação de jiu-jitsu, né, que tem a sua matriz aqui na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E voltando ao assunto em relação às federações, na minha opinião, ela tem a missão, né, de promover o esporte, de regulamentar o esporte, ou seja, de oficializar para a sociedade aqueles indivíduos que praticam aquela modalidade. Né? No caso do jiu-jitsu, registrar os atletas, né, em suas graduações, né, azul, roxa, marrom e preta, e também definir aqueles que podem, né, ministrar aulas de jiu-jitsu. Não só a federação do estado, né, mas como a confederação, que é a CBJJ, e a IBJJF. Elas são de extrema importância para o crescimento do esporte. Só que existem muitos professores ou muitos praticantes que não sabem se utilizar do trabalho das federações. As federações, elas podem ser um aliado, né, para aquele profissional que trabalha certo, que tenta estar sempre regularizado. Porque se ele é uma pessoa diplomada, né, se é um faixa preta diplomado pela federação, no caso aqui do Rio de Janeiro, pela FJJ Rio, né, e independente do estado, na federação do seu estado, pela CBJJ a nível nacional, a nível Brasil, e pela IBJJF a nível internacional. Isso dá um respaldo grande para que você possa divulgar o seu trabalho. Mas na minha cidade, você pode estar me perguntando, ou pode estar aí assistindo o vídeo e dizendo que na sua cidade muitos não têm certificação e dão aulas. Mas aí que tá, você tem certificação? Você é diplomado? Se você é diplomado, você divulga isso. Coloca isso no teu marketing. Divulgando que as pessoas devem procurar academias com professores diplomados, com professores que sejam certificados pela Federação do Estado, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Isso te dá um respaldo maior. Isso te dá um diferencial para a divulgação do seu trabalho. Só que o problema é que as pessoas reclamam, mas também não correm atrás de se regularizar. Então realmente fica todo mundo nivelado por baixo. Agora você pode correr atrás disso. Pode procurar se estabelecer como diferencial na sua cidade. Se diplomando na federação mais importante do teu estado, e na CBJJ e na IBJJF. Por quê? Essas entidades, vamos botar assim, entidades organizacionais, elas vão promover, né, não só a certificação, mas também campeonatos, competições que vão atrair mais praticantes de jiu-jitsu. Tem gente que vai falar, mas os preços das inscrições estão cada vez mais caras. Só que o problema é que o professor de jiu-jitsu acha que a federação, independente do nível dela, estadual ou nacional ou internacional, é uma instituição filantrópica, e não é. Encarem a federação, as federações, como uma empresa. E toda empresa tem que dar lucro. Tem que dar lucro. O problema é que a federação, ela pensa de uma forma
E os professores de jiu-jitsu estão indo na contramão desse pensamento. A gente tem que andar aliado com as federações. Ou seja, se certifica, promove o seu trabalho, participa dos campeonatos, divulga os resultados e valoriza o teu trabalho. Porque a federação valoriza o dela. Porque ela cobra os cursos de regra, ela cobra os cursos de primeiros socorros, ela cobra a participação nos campeonatos. E tem muito professor que só sabe reclamar, pô. Mas você vai ver qual seria o rendimento básico de um professor de jiu-jitsu. A forma que um professor de jiu-jitsu tem para ter um retorno financeiro. Diz aí nos comentários. Vou adiantar para vocês. É ministrando aulas. O professor de jiu-jitsu, o rendimento básico de um professor de jiu-jitsu é o retorno das aulas que ele vai ministrar. Só que parece que muitos professores acham que ser professor de jiu-jitsu é uma missão e confundem as coisas. Muitos professores de jiu-jitsu dão aula de graça. De graça. Independente do público que ele vem atender. E depois reclama que a federação só pensa em dinheiro. Na verdade, é você que está equivocado. Porque a federação faz o trabalho dela, que é promover o esporte, regulamentar o esporte, diplomar os professores. E você, professor, não está fazendo o seu, que é ter o retorno financeiro através do seu trabalho. Do seu trabalho. E ter a federação como aliado na potencialização desse retorno. Ou seja, se você é diplomado, é um diferencial que você tem. Então divulga isso. Divulga isso para que você tenha mais alunos. Se você está regularizado, se os seus alunos podem participar de campeonatos grandes, divulga isso também. É um diferencial, porque sabemos que nem todos os professores são diplomados. Nem todas as academias são registradas. Então, esse é o diferencial do seu trabalho. E cobre por isso também. Se você está se dedicando, ministrando as suas aulas, você merece o retorno. Merece o retorno das suas aulas. Você é um profissional como qualquer um outro. Só que tem gente que acha que não pode viver de jiu-jitsu e reclama da federação. É você que está errado, pô. Se você não está tendo retorno com o jiu-jitsu, é você que está errado. E eu estou aqui para abrir seus olhos em relação a isso. O jiu-jitsu, ele tem que ser nivelado por cima, pô. Tem que ser nivelado por cima. Você tem que ministrar uma aula de qualidade, melhorar o seu espaço, né, onde você ministra as aulas gradativamente, até mesmo para justificar o valor da sua mensalidade. Você tem que estar regularizado e se atualizando constantemente para mostrar que o investimento que os alunos fazem pagando a mensalidade está tendo retorno. E é assim que tem que ser. Então você que está só reclamando da federação, que a federação cobra tudo, que a federação só pensa em dinheiro, que a federação é isso, que a federação é aquilo, e você dando aula de graça ou
cobrando muito menos do que você merece, eu tô aqui para te dizer que não é a federação que está errada, não. É você. Então, procure uma assessoria. Procure uma assessoria. O que não dá é o professor mover o mundo para colocar alunos em campeonatos, para manter a dita federação lá que ele tanto reclama e não cobrar a mensalidade do aluno. Porque como que você vai se manter nesse esporte? Como que você vai se manter se atualizando, fazendo os registros necessários? Me diz aí. E como você vai mostrar para o teu aluno que é possível viver do jiu-jitsu? Se você não mostra para ele que você está conseguindo administrar essas questões financeiras, técnicas, regulamentares. Então, vamos pensar um pouco em relação a isso. Quem está errado nessa história? Se é a federação, que a cada ano, né, no caso aí da CBJJ, da IBJJF, que a cada ano eles conseguem chegar nas diferentes partes do mundo, desenvolvendo campeonatos simultâneos em várias partes do mundo, ou se é você, professor de jiu-jitsu, que não está conseguindo administrar as suas contas. Porque o jiu-jitsu, as federações podem ser vitrines. Na verdade, elas são vitrines para o seu trabalho. Regulamentação, resultados de aluno em campeonato, resultado seu professor em campeonato, tem que ser divulgado. Isso em relação ao quê? Para que os alunos, para que as pessoas que não praticam jiu-jitsu possam vir para a sua academia, possam se tornar seus alunos. Esse é o retorno básico de um professor de jiu-jitsu. Promover o seu trabalho para que novos alunos venham para a sua academia. Temos outras fontes, outras formas de ter retorno financeiro, de ganhar dinheiro. Fazendo cursos online, né? Promovendo cursos, promovendo seminários. Mas se você não tem um ganho básico, que é a valorização das suas aulas, você com certeza não vai ter uma mente ampliada para ter os demais retornos. Então pensa nisso, vê quem está errado nessa história, se é a federação, que valoriza o trabalho dela, que organiza os campeonatos. Os campeonatos hoje em dia, das federações que eu digo, das principais federações, estão sendo feitos em ginásios tops de linha, no tatame top, a organização top, e isso gera custo. Isso gera custo. Hoje a gente tem, né, nessas federações o VAR, né, que seria o árbitro de vídeo. Olha só, olha que evolução. E tudo isso gera despesa, pô. E isso tem que ser repassado. Então, se quer melhoria, tem que valorizar o trabalho. Tem que se valorizar. Então pensa nisso, professor. Para de reclamar da federação, da confederação e reorganiza tua vida. Reorganiza tua vida para que o jiu-jitsu seja uma profissão. Assim como as demais profissões. Se você leva teu carro no mecânico, ele vai cobrar pelo serviço dele. Se você vai num advogado, ele vai cobrar pelo serviço dele. Se você vai em qualquer outro profissional, ele vai cobrar pelo serviço dele. Se você chama um pedreiro para trabalhar na sua casa, ele vai falar qual o valor da diária dele. E vou te adiantar, não é barato não, hein? Não é barato não. Sem querer colocar preço no serviço dos outros. Mas comparado com um professor de jiu-jitsu, pedreiro, pelo jeito, está ganhando muito mais. Muito mais.
Então faz o seguinte, se valorize. Vai lá e aprende com o pedreiro, que o pedreiro hoje em dia está se valorizando. Não só o pedreiro, o ajudante também. Porque para tu fazer uma obra hoje, tem que ter condições, irmão. Tem que ter condições. E ele cobra pelo valor do serviço dele. E acabou, pô. E detalhe, se você procurar o mais barato, vai se dar mal. Vai se dar mal. Não procura o mais barato, não. Procura aquele que é o melhor custo-benefício. Então, você, professor de jiu-jitsu, para de reclamar da federação e tenha essas entidades como um aliado no seu trabalho. Tá bom? Vou deixar aí, antes mesmo, né, de deixar meus contatos, se você concorda com o vídeo, coloca aí nos comentários. Se você não concorda, beleza também, coloca nos comentários aí, que a gente está aqui num processo de evolução. E eu vou deixar aqui o meu contato, meu WhatsApp, quiser trocar uma ideia, quiser uma assessoria aí em relação a isso, em relação à diplomação, fala comigo, tá bom? Vou deixar também os links de produtos que a gente indica aqui, né? Que a gente é afiliado aí a Mercado Livre, a Shopee. Isso também vai dar uma moral pro canal, tá? E a gente tá aqui para evoluir junto. Tudo em prol do jiu-jitsu como profissão. Tá bom, galera? Forte abraço. Os